Você já ouviu essas palavras? Você não vai conseguir. Das pessoas mais próximas. Sentiu como o seu sonho mais precioso, ainda frágil e jovem, se quebra contra a parede surda da descrença deles. Aquele frio no peito. Quando quem deveria ser seu principal apoio se torna sua principal dúvida. Soa familiar? E se eu lhe disser que essas palavras que ferem não são uma maldição, mas uma profecia oculta? Que na própria arquitetura da nossa psique existe uma lei inabalável que transforma o veneno da dúvida alheia em combustível para a nossa verdadeira grandeza? A essa lei foi dado um nome por um dos maiores pesquisadores da alma humana, Carl Gustav Jung. Ele chamou esse mecanismo poderoso, quase alquímico, de lei da sombra. Na próxima hora, não vamos apenas analisar a sua dor. Vamos decifrar o seu código secreto. Você entenderá por que precisamente a descrença das pessoas próximas fere tão profundamente e, ao mesmo tempo, contém a chave para a sua força autêntica. Você descobrirá qual grande e heróica tarefa a sua alma lhe propõe através deste conflito. E o mais importante, você verá um caminho claro. Como transformar essa maldição na sua bênção mais poderosa. Este é o nosso contrato. Se você está pronto para encarar a sua sombra, para encontrar a sua verdadeira força, a nossa jornada começa. Agora mesmo. Vamos agora desacelerar. Respire fundo. Porque estamos falando de uma ferida que é mais profunda que palavras. Certo? Nem sempre é o golpe direto da frase "você não vai conseguir". Muitas vezes é algo muito mais sutil, mais venenoso. É o silêncio ensurdecedor depois que você, tomando coragem, compartilhou o seu sonho mais íntimo. É o sorriso condescendente, quase imperceptível que diz: "Doce criança, que ingênuo". É o suspiro cansado. É a pergunta: "Para que você precisa disso?", que na verdade significa "você não é digno disso". É um veneno que não é injetado pelos ouvidos, mas diretamente na alma, gota a gota, a cada olhar silencioso. E gradualmente você começa a se sentir um estrangeiro na sua própria família, um imigrante na sua própria mesa de cozinha. Você fala a língua da ambição, da paixão, do propósito, mas ninguém te entende. Você tenta traduzir para o dialeto deles de medo e bom senso a grande sinfonia que soa na sua alma, mas na tradução ela se transforma em um conjunto de sons ridículo e desafinado. E é aqui que acontece a tragédia mais silenciosa e mais terrível. Você não começa a duvidar deles. Você começa a duvidar de si mesmo. Talvez eles estejam certos. Talvez essa música só soe na minha cabeça. E o seu fogo interior, que poderia iluminar uma cidade inteira, encolhe até o tamanho de uma brasa que você esconde bem fundo, para que não seja apagada por mais um suspiro de desapontamento. E depois de nos permitirmos mergulhar nesta imagem, eu quero que você me ouça. Deixe-me dizer-lhe com a máxima clareza: o que você sente não é sua culpa. Você não está quebrado. Você não é sensível demais. Você não está errado em seus sonhos. Sua reação não é um sinal de fraqueza, mas um testemunho de que sua alma ainda está viva e luta por seu direito à luz. É um protesto saudável da força vital que se recusa a ser diminuída. A dor da descrença dos pais é uma das feridas humanas mais antigas, profundas e universais. Ela permeia todas as culturas e épocas. É uma ferida arquetípica. Você não está sozinho neste labirinto. Você está seguindo um caminho trilhado por milhões de almas antes de você. Artistas, cientistas, empreendedores, curadores, todos que ousaram sonhar mais alto. E aqui está o segredo que todos eles descobriram e que estamos aqui para revelar hoje. A profundidade da sua ferida é diretamente proporcional à altura do seu potencial. No epicentro dessa dor, em sua chama ardente, está escondido um recurso enorme e incalculável. A dor que você sente não é a agonia da morte. São as dores do parto. Agora imagine por um momento o impensável. Dê um passo para o lado da dor habitual e olhe para ela de um ângulo completamente diferente. E se essa parede de dúvidas foi erguida, não para te parar, mas para que você aprendesse a voar mais alto? Para que você, ao se deparar com ela, adquirisse uma força em suas asas que nunca teria nascido em terreno plano?
E se o não frio e silencioso deles for apenas um eco distorcido e surdo do retumbante sim do próprio universo? Um sim à sua singularidade, um sim ao seu caminho. Um eco que você deve aprender a ouvir não com os ouvidos, mas com todo o seu ser, com todo o seu coração. E se a descrença deles não for uma sentença gravada na pedra do seu destino, mas um convite solene, quase sagrado para deixar de ser um personagem secundário na história deles e finalmente se tornar o autor e protagonista da sua própria. E se a ferida que lhe causaram for, na verdade, um mapa que aponta o caminho para o seu maior tesouro? E para entender este grande paradoxo, para aceitar esta nova e empoderadora perspectiva, não podemos simplesmente saltar sobre a nossa dor. Devemos atravessá-la, pois para construir um novo templo para a nossa alma, devemos primeiro demolir até os alicerces a prisão de crenças que erroneamente tomamos por lar. Devemos nos tornar cirurgiões da nossa própria consciência, impiedosamente, mas com a maior compaixão, dissecar aquelas ideias falsas e venenosas que nos mantêm cativos dessa dor. Antes que possamos ver a descrença deles como um presente, devemos entender por que buscamos tão desesperadamente a aprovação deles. Devemos encarar aquele medo primitivo que nos faz sentir que a desaprovação deles é uma sentença de morte para o nosso espírito. Este é o próximo e decisivo passo da nossa jornada. Então vamos começar com as explicações que muito provavelmente você já conhece. Com os rótulos que você, em sua busca desesperada e totalmente justificada por respostas, aplicou à sua história. Talvez você tenha lido artigos e assistido a vídeos sobre pais tóxicos. Este termo provavelmente lhe trouxe um enorme alívio, porque finalmente deu um nome àquele sentimento difuso e sufocante que você sentia há anos. Talvez você tenha ido mais longe e, estudando os sintomas, tenha aplicado aos seus entes queridos o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Ou talvez você simplesmente tenha chamado tudo isso por uma palavra abrangente: trauma de infância. E deixe-me ser claro, estes são os primeiros passos compreensíveis, até mesmo necessários. Dar um nome à sua dor é reconhecer a sua realidade. É um ato de auto-respeito. Mas aqui se esconde uma armadilha sutil e perigosa. Esses rótulos, como um curativo em uma ferida profunda, escondem o verdadeiro processo que ocorre nas profundezas da sua alma. Eles descrevem o impacto externo, mas não explicam a alquimia interna que ele desencadeia. Esses diagnósticos dão um alívio temporário, como um analgésico, mas nunca lhe mostrarão o caminho para a fonte da dor, porque sua tarefa é descrever o veneno, não criar o antídoto. Por quê? Porque todos eles direcionam sua atenção para fora. Eles fazem você olhar para eles de novo e de novo. Para o comportamento deles, para as palavras deles, para os seus supostos diagnósticos. E enquanto seu olhar estiver fixo neles, você permanece no papel passivo. No papel de vítima, de alguém a quem algo foi feito. Esta posição, embora pareça justa, é na verdade uma prisão psicológica, porque entrega a chave da sua cura nas mãos deles. Ela o condena a uma espera eterna por seus pedidos de desculpa, por sua iluminação, por suas mudanças. E isso, muito provavelmente, nunca acontecerá. Então, qual é a verdadeira causa e não o sintoma? Para entender isso, convido você a um lugar imaginário, um lugar dentro de você. Imagine agora mesmo que na própria arquitetura da sua psique existe um salão enorme e solene. Paredes de madeira escura, luz fraca, um eco retumbante a cada passo. Este é um tribunal, o seu tribunal fantasma interior. Agora olhe para o banco dos juízes. Lá estão eles sentados. Não seus pais reais de carne e osso, não. Lá estão sentadas as suas cópias fantasmagóricas, que você mesmo, inconscientemente, criou e colocou neste lugar de honra. É um destilado dos medos deles, das limitações deles, das dúvidas deles. Não são pessoas reais que podem mudar, mas ídolos congelados no tempo, dotados de poder absoluto. E toda vez que um pensamento ousado nasce em você, cada sonho, cada ambição, você não apenas o pensa, você o submete à consideração deste tribunal. Você se aproxima da tribuna e diz: eu quero escrever um livro.
E imediatamente o juiz pai fantasma franze a testa e a juíza mãe suspira ansiosamente. Você declara: eu quero mudar de profissão. E o martelo do juiz bate, proferindo o veredito: instável, perigoso, não é para você. Você tenta discutir com pessoas reais no mundo exterior, prepara argumentos para o jantar de família, ensaia discursos. Mas esta é uma batalha de fachada. A verdadeira batalha, que esgota suas forças, não é travada com eles, mas com suas imagens introjetadas, que se tornaram os juízes supremos na sua cabeça. As palavras reais de descrença deles são apenas um sintoma. É um gatilho externo que, como um sino no tribunal, convoca mais uma sessão. A verdadeira doença, a raiz do sofrimento, é a própria existência deste tribunal. É o fato de que você ainda acredita na sua legitimidade e permite que seus vereditos definam os limites da sua vida. As vozes reais deles podem ter se calado há muito tempo. Mas o martelo do juiz, neste salão fantasma, continua a bater, proferindo sentença após sentença. Esta metáfora pode parecer interessante para você, mas ela permanecerá apenas uma teoria até que você veja como este tribunal fantasma faz justiça em sua própria vida, agora mesmo. E para isso, peço que você faça algo importante. Algo que pode se tornar um ponto de virada na sua autocompreensão. Em um momento, pedirei que você pause este vídeo, não apenas para responder mentalmente, mas para realmente pressionar o pause e ficar em silêncio por um minuto. E neste silêncio, responda honestamente a si mesmo uma pergunta. Em quais áreas da sua vida, além da comunicação direta com seus pais, você ouve a voz condenatória desses juízes fantasmagóricos? Quando você está no trabalho pensando em pedir um aumento ou propor uma ideia ousada, de quem é a voz que sussurra para você? Não se destaque, você não é digno. Quando você entra em um novo relacionamento e quer estabelecer seus limites, de quem é a voz que diz: seja conveniente, senão eles te abandonarão? Quando você se senta diante de uma tela em branco, uma página em branco ou um novo plano de negócios, de quem é a voz que pergunta zombeteiramente: e quem é você para criar? Você não vai conseguir nada de qualquer maneira? Pause o vídeo. Agora, tente ver que os juízes do seu tribunal fantasma há muito ultrapassaram os limites dos jantares de família. Eles expandiram sua jurisdição. Agora eles fazem justiça sobre toda a sua vida. Veja como suas sombras caem sobre os cantos mais brilhantes do seu mundo, fazendo você duvidar onde deveria estar exultante. Suas vozes soam quando você escolhe roupas, quando diz sim, embora queira dizer não, quando tem medo de dizer o preço pelo seu trabalho. Se você conseguiu ver isso, se sentiu aquele frio de reconhecimento, então você acabou de dar um passo gigantesco. Você obteve uma prova irrefutável de que o problema não está neles. O problema está dentro. O tribunal não está na casa deles. Ele está na sua cabeça. Se você foi honesto consigo mesmo nesta pausa, você viu isso. Você viu como os tentáculos deste tribunal interno se estendem muito além da sua história familiar, influenciando suas decisões mais importantes. E agora você pode estar pensando que está sozinho nesta luta interna. Mas estou aqui para lhe dizer, você não está apenas lutando contra demônios pessoais. Você está prestes a descobrir uma das leis mais fundamentais da psique humana. Houve um homem que dedicou toda a sua vida a explorar esses territórios internos. Seu nome era Carl Gustav Jung. Ele não era apenas um psicólogo, ele era um destemido cartógrafo da alma, que descia aos cantos mais escuros e esquecidos do subconsciente humano e retornava de lá com mapas que podemos usar até hoje. E ele deu um nome preciso a tudo o que estamos discutindo agora. Este tribunal fantasma interno, essas imagens congeladas dos pais fazendo justiça em nossa cabeça, é o que ele chamou de complexos parentais. Mas muito mais importante é que ele deu um nome àquela energia poderosa, viva e radiante que este tribunal condena e reprime com tanto fervor. Ele a chamou de sombra. E aqui está, talvez, o pensamento mais importante que você ouvirá hoje. A sombra não é o mal. A sombra não é o que há de ruim em você. A sombra é todo o ouro que escondemos nos porões da nossa personalidade
porque nos disseram que não tinha valor. É a sua ambição incômoda, a sua paixão barulhenta demais, a sua criatividade selvagem e indomada, a sua singularidade que não se encaixava nos moldes do sistema familiar. A sombra é toda aquela força vital que você foi forçado a reprimir para ser aceito e amado. E aqui chegamos ao maior paradoxo e à principal descoberta da nossa jornada de hoje. A descrença dos pais, aquele mesmo veneno que lhe causou tanta dor, é na verdade um instrumento alquímico de incrível precisão. Como um feixe de um poderoso holofote, ele sempre, sem um único erro, aponta para o lugar exato onde seu principal tesouro está enterrado. Ele ilumina precisamente aquela parte da sua sombra, onde sua maior força está escondida. Então, o que é essa sombra, para a qual o feixe da descrença dos pais aponta tão infalivelmente? Para entender sua mecânica, seu poder oculto, precisaremos de uma metáfora simples, mas incrivelmente profunda, a metáfora da mola comprimida. Imagine sua psique como uma grande casa. Nesta casa há uma sala de estar clara e arrumada. Este é o seu ego, a parte de você que você mostra ao mundo. É a sua versão correta, o filho obediente, a boa filha, o funcionário responsável. Aqui tudo é decente, seguro e aprovado pela sociedade. Mas sob esta sala de estar, há um porão enorme, escuro e retumbante. Esta é a sombra. E desde a infância nossos pais, atuando como os principais arquitetos de nossa segurança, nos ajudaram a decidir o que deveria permanecer na sala de estar e o que deveria ser permanentemente levado para este porão. Seu sonho de se tornar um artista? Com isso não se ganha a vida, dizem eles. E assim o sonho, como uma cadeira velha e inútil, voa para o porão. Sua natural eloquência e liderança. Meninas devem ser quietas, e assim parte de sua força acaba na escuridão. Sua paixão pelo risco, seu espírito empreendedor. Na nossa família todos foram trabalhadores. Não se destaque, e mais uma parte viva e radiante de sua alma é enviada para a escuridão. Mas aqui está a principal lei da psique que Jung nos ajudou a descobrir. A energia nunca desaparece. Ela não pode simplesmente apodrecer no porão. Sendo reprimida, ela se transforma, ela se acumula. E cada você não vai conseguir dos pais. Cada isso não é para você. Cada manifestação de sua descrença. Não são apenas palavras. É mais uma volta poderosa, mais um giro na gigantesca mola de aço escondida neste porão. Eles pensaram que estavam enterrando seus sonhos perigosos, mas na verdade, sem saber, estavam comprimindo a mola do seu futuro voo. Quanto mais forte era a pressão deles, mais descrença eles colocavam em suas palavras. Mais densa e apertada essa mola se comprimia, acumulando uma quantidade colossal de energia potencial. E o seu futuro triunfo, aquele momento em que você finalmente se afirma para o mundo, não é apenas um ato da sua vontade. É uma lei da física psíquica. É o momento em que essa mola, contida por anos, finalmente se solta. E a força do seu impacto, a força da sua ruptura, será sempre diretamente proporcional à força com que foi comprimida. Essa mecânica da mola comprimida pode parecer abstrata. Deixe-me torná-la absolutamente real para você com o exemplo da história de um homem. Vamos chamá-lo de John. John era filho de um contador. Seu pai era um bom homem. Pragmático, sólido, um homem que acreditava em números, em estabilidade e em poupança para uma aposentadoria. E John amava desenhar. Desde a infância ele via o mundo não em números, mas em linhas, formas e cores. Seus cadernos estavam cheios de criaturas fantásticas e mundos imaginários. Era sua linguagem, seu ar. Mas para seu pai, isso era uma tolice perigosa. John, dizia ele, não com raiva, mas com preocupação sincera. Os números não mentem. E as linhas no papel não pagam as contas. Este é um caminho para lugar nenhum, para a pobreza e a decepção. Cada palavra dessas era mais uma volta na mola da alma de John. Ele amava o pai, confiava nele. E ele obedeceu. Ele enterrou seus lápis e álbuns no porão de sua consciência e entrou para a faculdade de administração. 10 anos depois, John era um analista júnior em uma grande corporação. Ele tinha um salário estável, seguro-saúde e um cubículo cinza com vista para uma parede igualmente cinza.
Ele se tornou um fantasma em um terno de negócios. Todos os dias ele sentia a vida escorrendo dele, deixando apenas uma casca vazia. Sua sombra, o artista não reconhecido, não morreu. Ela começou a se rebelar. Ela se manifestava através da procrastinação crônica. Ele perdia prazos de relatórios que odiava. Ele caía em uma apatia inexplicável aos domingos. Ele estava à beira da demissão. E então, uma noite, após uma conversa particularmente difícil com seu chefe, que lhe deu uma última chance, John voltou para casa. Ele se sentou à mesa em seu apartamento vazio e sentiu que havia chegado ao fundo do poço. A segurança pela qual ele se traiu estava prestes a desaparecer. E naquele momento de desespero, quando não havia mais nada a perder, ele fez algo irracional. Ele encontrou um caderno velho e um lápis simples. E no silêncio de seu apartamento, sob o zumbido monótono da geladeira, John, pela primeira vez em 10 anos, pegou um lápis. Não para assinar mais um relatório sem sentido, mas para salvar sua alma. Ele começou a desenhar. Ele desenhou seu chefe como um hamster gigante em uma roda. Ele desenhou o bebedouro do escritório como uma fonte de tristeza universal. Ele criou uma pequena e sarcástica história em quadrinhos sobre seu trabalho absurdo e sem vida. Nesse momento, a mola se soltou. Toda aquela energia que se acumulou por anos em sua sombra, que o envenenava com depressão e apatia, jorrou para fora, mas não mais como veneno, e sim como pura e concentrada força criativa. Ele postou essa tirinha na internet anonimamente, apenas para desabafar. E na manhã seguinte, acordou e viu que seu desenho havia se tornado viral. Milhares de pessoas escreviam: "Meu Deus, isso sou eu!" Ele desenhou outra, e mais outra. Um ano depois, John pediu demissão, lançou sua webcomic, que lhe trouxe não apenas dinheiro, mas o que ele nunca teve: a sensação de que estava vivo. Ele alcançou um sucesso e reconhecimento que seu pai não poderia sequer imaginar. Não porque foi contra o pai, mas porque finalmente fez uma aliança com aquela parte de si mesmo que o pai o forçou a trair. John encontrou seu caminho. E agora, vamos voltar para você. Porque a história dele não é apenas uma história. É um espelho no qual peço que você se olhe agora mesmo, sem medo ou julgamento. A história de John é uma metáfora da sua alma. Seu artista interior reprimido é o seu empreendedor interior, que foi chamado de sonhador. É o seu cientista interior, cujos infinitos porquês irritavam tantos adultos, acostumados a respostas simples. É o seu curador interior, cuja empatia e sensibilidade à dor alheia foram chamadas de fraqueza e ingenuidade. É o seu viajante interior, cujo anseio pelo desconhecido tentaram aprisionar na gaiola da estabilidade. É aquela parte viva, radiante e autêntica de você em que eles não acreditavam. Essa é a sua sombra, e aqui reside a verdade libertadora e curativa. As palavras "você não vai conseguir" não foram dirigidas a você por inteiro. Não foi uma rejeição total da sua personalidade. Foi um tiro de sniper direcionado precisamente ao epicentro da sua maior e mais potencialmente grandiosa força. Por quê? Porque a psique de seus pais, sua própria sombra, instintivamente, em um nível inconsciente, reconheceu em você a energia que eles mesmos haviam reprimido há muito tempo. Seu sonho de se tornar músico era um lembrete doloroso de seu próprio violão, empoeirado no sótão. Seu desejo de abrir seu próprio negócio era uma reprovação silenciosa ao seu próprio medo de arriscar. Sua paixão pela vida iluminava todas as áreas onde eles mesmos haviam concordado com um compromisso. E entenda isso corretamente, este é um ponto crucial. Eles não temiam o seu fracasso. Eles instintivamente temiam o seu sucesso, porque ele se tornaria um espelho ofuscante no qual se refletiria sua própria vida não vivida, seus próprios compromissos, sua própria mola comprimida que nunca se soltou. A descrença deles era um mecanismo de defesa, protegendo-os da dor de encontrar sua própria sombra. O não deles para você era, na verdade, um não desesperado àquela parte de si mesmos que eles um dia traíram. A descrença deles não era uma maldição, era um tributo inconsciente à sua força. O medo deles era uma bússola que sua própria alma estendeu à sua para dizer: olhe, aqui está escondido o seu poder. Não repita nossos erros.
Vá para onde tivemos medo até de olhar. Agora que você vê esse mecanismo em ação, que entendeu por que a descrença deles não era uma maldição, mas uma bússola, é hora de dar o passo mais importante e pessoal. A teoria cura a mente, mas apenas a descoberta pessoal cura a alma. E eu quero ajudá-lo a fazê-la. Agora mesmo. Portanto, peço novamente um momento de absoluta honestidade interior. Olhe para o porão da sua alma, para aquele lugar exato para onde o feixe da descrença deles aponta com tanta precisão. E responda a uma pergunta extremamente específica. Qual exatamente o seu sonho? Qual a sua qualidade eles mais desvalorizavam? Não em geral, mas em detalhes. O que exatamente eles chamavam de tolice? Qual ideia sua era um empreendimento perigoso? Qual traço do seu caráter era uma falha que precisava ser corrigida? Que palavras eles usaram? Talvez tenha sido: isso não é para gente como nós. Ou, desça das nuvens. Ou, você quer demais da vida. Encontre essa palavra, essa frase, e peço a você, se possível, que a escreva. Em um pedaço de papel, nas notas do seu celular, não importa. Escreva, porque o que você acabou de escrever não é uma lista de suas falhas. Você acabou de escrever o nome do seu maior tesouro. Você deu um nome à sua mola mais comprimida. Este é o nome da força que, uma vez liberada, é capaz de mudar toda a sua vida. Diga esse nome, mesmo que em um sussurro, apenas para si mesmo. Minha sensibilidade, minha ambição, minha paixão pela arte, e sinta o que acontece por dentro. Sinta como a mola comprimida por tantos anos dentro de você, pela primeira vez chamada não de maldição, mas de tesouro, talvez pela primeira vez em muito tempo, afrouxe ligeiramente sua tensão mortal. Este é o começo. E agora, se você sentir coragem e ressonância, convido-o a dar mais um passo. Compartilhe isso nos comentários. Mas peço que você compartilhe não a história mais dolorosa, se não estiver pronto. Compartilhe a descoberta. Compartilhe o sentimento que você experimentou no momento em que percebeu que sua principal falha era, na verdade, seu maior dom. Escreva não. Meu pai dizia, mas acabei de perceber que minha falta de praticidade é, na verdade, meu pensamento visionário. Ou hoje percebi que minha excessiva emotividade é minha força para a empatia. Vamos criar aqui, neste espaço sob o vídeo, não um muro das lamentações, mas um tesouro. Um tesouro de descobertas, onde podemos testemunhar centenas de pessoas, assim como você, neste exato momento, transformando seu chumbo em ouro. Seu comentário pode se tornar a permissão, o espelho que outra pessoa precisa para fazer sua própria descoberta. Vamos criar aqui um espaço para esses momentos sagrados de reconhecimento. Lendo suas descobertas, seus comentários, vemos a mesma grande e recorrente história. A história de um tesouro que por tanto tempo foi considerado lixo. E agora vamos dar o próximo passo, o mais empoderador. Vamos além da psicologia e entrar no espaço da sabedoria, perguntando-nos: por que sua alma precisou de um cenário exatamente assim, muitas vezes doloroso? A resposta reside em uma lei profunda, quase mística. A alma sempre busca o crescimento, a totalidade, sua plena realização. E para isso ela escolhe para si as condições ideais. Não confortáveis, note bem, mas ideais. Sua alma, sabendo do poder oculto em você, não lhe deu uma estrada lisa e plana, mas uma montanha alta e rochosa. Porque em uma estrada plana crescem viajantes fracos. E na montanha, superando a resistência, você adquire não apenas o objetivo no cume, mas pernas de aço e um coração de leão. Olhe para ele sob este ângulo. As dúvidas de seus pais não são uma parede, são o aparelho de treinamento perfeito. Eles não eram inimigos enviados para destruí-lo, mas seus parceiros de treino ideais, embora completamente inconscientes. Eles foram escolhidos por sua alma para treinar o músculo espiritual mais importante, o músculo do apoio interno. Cada vez que você ouvia, você não vai conseguir, e mesmo assim dava um passo à frente, você fazia uma repetição. Cada vez que você buscava a aprovação dentro de si mesmo, e não fora, você fortalecia seu núcleo interior. Mas a metáfora mais profunda e precisa aqui é a alquimia.
Na alquimia antiga, o primeiro e mais importante ingrediente era a prima matéria, a matéria-prima. Era uma substância caótica, escura, muitas vezes repugnante, o chumbo bruto. E as palavras deles, os medos deles, as dúvidas deles, não são um veneno que precisa ser neutralizado. São a sua prima matéria. É o próprio chumbo sem o qual a grande obra é impossível. E você é o alquimista. E sua tarefa não é reclamar da qualidade do chumbo, mas levá-lo para o seu laboratório, o laboratório da sua consciência, e iniciar o processo de transformação. E o ouro que você cria não é apenas o sucesso externo que pode ser provado a eles. É algo imensuravelmente mais valioso. O seu self, a sua integridade, a sua capacidade de ficar no centro do seu próprio universo, sem precisar de confirmação externa. O que você considerava sua maior maldição era, na verdade, o instrumento mais preciso e poderoso que sua alma escolheu para criar sua obra-prima. Sua própria personalidade, inabalável e autêntica. Se as dúvidas dos pais são um aparelho de ginástica e suas palavras são o chumbo alquímico, então como exatamente trabalhar com isso? O principal erro que cometemos por décadas é tentar quebrar o aparelho. Tentamos convencê-los, provar a eles que estão errados. Gastamos uma quantidade colossal de energia vital preparando monólogos internos e argumentos, esperando que no próximo jantar de família finalmente ganhemos o caso e recebamos um veredito de absolvição. Mas isso nunca acontece, porque estamos lutando no campo de batalha errado. Portanto, aqui está a principal estratégia, a principal mudança de consciência que proponho a você hoje. Pare de jogar no tribunal deles. Simplesmente saia da sala de audiências. Retire o seu caso. Sua tarefa não é ganhar uma discussão com juízes fantasmagóricos. Sua tarefa é descer da tribuna, aproximar-se do banco dos réus e fazer amizade com o acusado. Este acusado é a sua sombra, sua ambição, sua paixão, sua singularidade, tudo aquilo pelo que você foi julgado. Em vez de provar aos juízes que essa parte de você tem o direito de existir, vire-se para ela e inicie um diálogo. Pergunte a ela diretamente, com respeito e curiosidade. O que você realmente quer? Com o que você sonha? Do que você precisa para se sentir viva? Que música você quer cantar? Que quadro pintar? Que negócio construir? Deixe de ser o promotor da sua sombra e torne-se seu advogado. Dê a ela uma voz dentro de si. Ouça-a, e eis o que acontecerá. Assim que você der voz à sua sombra, assim que começar a tratá-la com respeito, e não com medo, a mágica acontecerá. As paredes do tribunal fantasma começarão a se dissolver no ar. As figuras dos juízes se tornarão desbotadas e transparentes. O martelo deles perderá seu peso. Por quê? Porque o poder deles sobre você era alimentado por uma única coisa: sua própria divisão interna, sua crença de que parte de você era realmente culpada. Assim que você para de acreditar nisso, o tribunal perde sua jurisdição. As palavras reais deles podem não mudar, mas elas deixarão de ser uma sentença para você. Elas se tornarão apenas um ruído de fundo, informações sobre a visão de mundo deles, que não tem nenhuma relação com a sua. A verdadeira liberdade não vem quando eles finalmente lhe dizem sim, mas quando o não deles deixa de ter qualquer significado para você. Este diálogo com a sombra, este convite para uma conversa, pode parecer complexo e abstrato. Como exatamente ouvi-la? Você pode perguntar. Como distinguir sua voz da voz do medo ou da autodestruição? Para isso, existe uma prática antiga e incrivelmente poderosa que quero lhe dar hoje. É sua primeira e mais importante ferramenta prática. Eu a chamo de Diário da Sombra. Não é apenas um diário. É o seu espaço sagrado, onde você finalmente se encontra com sua força exilada. Veja como funciona. Pegue um caderno, de preferência físico, para envolver o corpo. E todos os dias, ou com a frequência que puder, dedique de 10 a 15 minutos ao silêncio. Sua tarefa é ouvir. Ouvir aquelas ideias, desejos, impulsos e pensamentos que seu crítico interno, que, como sabemos, fala com a voz de seus juízes fantasmagóricos, imediatamente rotula como tolos, impossíveis, egoístas, perigosos ou vergonhosos.
E sem qualquer censura, sem qualquer avaliação, simplesmente anote-os. Quero largar meu emprego estável e aprender a fazer móveis. Anote. Quero dizer não aos parentes para quem sempre disse sim. Anote. Quero me mudar para outro país onde não conheço ninguém. Anote. Quero gastar uma quantia irracional de dinheiro em algo que me traga alegria, não utilidade. Anote. E aqui está a regra mais importante, que torna este exercício seguro e transformador. Sua tarefa na primeira etapa não é agir com base nesses impulsos, mas simplesmente dar a eles o direito de existir, reconhecê-los, tratá-los como mensageiros importantes das profundezas da sua alma. Por que isso funciona? Cada pensamento proibido desses é um rangido silencioso da sua mola comprimida. É energia buscando uma saída. Quando você a ignora, ela se transforma em ansiedade, apatia ou depressão. Mas quando você a fixa no papel, você realiza um ato alquímico. Você transfere a energia do caos inconsciente da mola comprimida para o mundo ordenado da consciência. Você inicia o processo de sua liberação controlada e segura. Seu crítico interno lhe dirá que este é um arquivo de suas tolices e desejos egoístas. Mas você saberá a verdade. Este diário não é um arquivo de suas transgressões, mas um catálogo de suas forças ocultas. Não uma lista de pecados, mas um mapa do tesouro. É o primeiro passo para recuperar a si mesmo por inteiro. Começar a manter este diário da sombra é um ato de grande coragem. E o próprio fato de você ter assistido a este vídeo até este ponto, de ter passado comigo por todos esses conceitos complexos e às vezes dolorosos, significa algo profundo. Não é uma coincidência, é um sinal. Um sinal de que sua alma está pronta para este trabalho. Ela está cansada da prisão apertada das velhas crenças e anseia por liberdade e integridade. E agora eu quero que você repense o que, talvez por toda a sua vida, você considerou sua principal fraqueza. Sua sensibilidade especial às palavras deles, à descrença deles. Essa dor, essa reação aguda e penetrante, não é um sinal de sua fragilidade ou de sua imperfeição. Pelo contrário, é a prova direta e irrefutável da enorme energia interna que está contida em você e que luta para se libertar. Entenda, um recipiente vazio não ressoa. Apenas uma corda bem esticada e poderosa responde ao menor toque. Sua dor é a ressonância de sua força. É o atrito entre a visão de mundo limitadora deles e a imensidão do seu potencial. Se esse potencial não existisse, você não se importaria. Você simplesmente concordaria. Mas você não concordou. Sua alma protestou. E essa dor é a voz dela. Portanto, ouça-me agora, com todo o seu coração. Você não está quebrado. Você nunca esteve quebrado. Você é um sistema poderoso que tentaram fazer funcionar com metade da capacidade. Você é uma águia que foi diligentemente ensinada a andar como uma galinha. E você não está em um beco sem saída. Você está à beira da sua maior ruptura. Sua ferida não é um sinal de sua deficiência. É um sinal do seu propósito. A vida e a alma infligem as feridas mais profundas naqueles em quem veem o potencial para se tornarem os maiores curadores, os maiores criadores, os maiores líderes, começando pela cura e criação de si mesmos. Sua sensibilidade é sua futura empatia. Sua ambição reprimida é sua futura força para mudar o mundo. Sua dor é o combustível comprimido para sua futura luz. Você foi escolhido para este caminho difícil não porque é fraco, mas precisamente porque tem força suficiente para percorrê-lo. E sua verdadeira jornada para essa força está apenas começando. E aqui estamos, no final de nossa jornada juntos. Esta hora voou e percorremos um longo e profundo caminho, da dor aguda do reconhecimento até o limiar da libertação. E se eu quisesse que você levasse consigo de tudo o que foi dito apenas uma verdade principal, gravada no granito de sua nova autoimagem, ela soaria assim. Começamos com as palavras que ferem. Você não vai conseguir. Pensávamos que era uma sentença proferida pelo Supremo Tribunal do nosso destino. Mas hoje, passando por todas as camadas de análise, descobrimos que nunca foi uma previsão do seu fracasso. Foi uma descrição extremamente precisa, embora completamente inconsciente.
Uma descrição precisamente daquela sua parte que possui a força para o maior triunfo. Aquela parte que vibrava em uma frequência tão alta e desconhecida para eles, que seu sistema de percepção não conseguia reconhecê-la de outra forma, senão como perigo, ameaça ou tolice. Essa parte poderosa e exilada é a sua sombra. E aqui está a segunda verdade que adquirimos hoje. Sua sombra não é sua inimiga. Não é um tumor maligno em sua alma que precisa ser removido e esquecido. É sua aliada mais poderosa, mais fiel e mais autêntica, que esperou por sua atenção e reconhecimento por décadas. É um gigante adormecido dentro de você, cuja força, uma vez despertada e integrada, se torna o combustível inesgotável para sua vida real, e não aprovada por alguém. E finalmente a própria descrença, a dor que se tornou o ponto de partida de nosso caminho. A terceira verdade soa assim: a descrença de seus pais não é uma maldição que precisa ser removida. É uma bússola sagrada. Um instrumento infalível e perfeitamente calibrado que sua alma usou para, repetidamente, ano após ano, apontar para o único lugar onde seu verdadeiro ouro está enterrado. Então, aqui está ela, a grande tríade da libertação. As palavras "você não vai conseguir" são a descrição da sua força. A sombra, para a qual elas apontam, é sua principal aliada, e a descrença deles é a bússola que leva a ela. Tudo o que você considerava veneno é, na verdade, o antídoto. Tudo o que você considerava sua prisão é, na verdade, o mapa da fuga. Essa verdade não é apenas uma ideia bonita, é uma semente. E se você começar a regá-la com a prática, com o diálogo interno sobre o qual falamos, eis a paisagem que pode crescer em sua alma. Vamos olhar para frente. Imagine sua vida daqui a 1 ano. Não em 10 anos, mas apenas em 1 ano de trabalho consciente com este conhecimento. Você acorda de manhã e seu primeiro pensamento não é sobre o que os outros pensarão, mas sobre o que você criará hoje. Você não espera mais por aprovação para dar o próximo passo. Você não busca permissão nos olhos deles, porque encontrou a fonte de permissão dentro de si. Você ouve as velhas e habituais dúvidas deles, mas elas chegam a você como um eco distante e enfraquecido do passado, e não como uma sentença ensurdecedora no presente. Você está ocupado com algo, aquele algo, aquilo que eles um dia chamaram de tolice ou perda de tempo. E você não sente medo do julgamento deles, mas um entusiasmo silencioso e confiante de um explorador que finalmente pisou em sua própria terra. Você sente como aquela mesma mola comprimida, que por anos o pressionou por dentro, causando dor e apatia, agora trabalha suave e poderosamente para você. Ela preenche cada um dos seus dias não com ansiedade, mas com energia focada e um sentido profundo e inabalável. E um dia você se pegará pensando que as vozes deles em sua cabeça se calaram, não porque você lutou contra elas, mas porque sua própria voz, a voz de sua alma, finalmente começou a soar muito mais alto. Isso não é uma fantasia, não é mágica, é o resultado natural, quase físico do caminho que você ousa trilhar hoje. É o fruto da sua coragem de ser você mesmo. Este caminho exige coragem, e antes de nos separarmos, quero agradecê-lo sinceramente. Obrigado por sua confiança, obrigado por dedicar esta hora, não ao mundo exterior, mas ao seu mundo interior. Obrigado por sua coragem de olhar para aqueles cantos da alma, dos quais a maioria das pessoas foge por toda a vida. Por favor, saiba, seu trabalho, sua alquimia interior, é um presente não apenas para você. Cada alma que cura sua divisão interna e ousa mostrar ao mundo sua luz autêntica se torna uma permissão silenciosa para centenas de outras. Sua coragem é uma onda invisível que se espalha pelo mundo, tornando-o um pouco mais honesto, mais vivo e mais significativo. O mundo espera desesperadamente não por seus compromissos, mas por sua luz. Obrigado por ter decidido acendê-la. E lembre-se, você não está mais sozinho nesta busca. Ao percorrer este caminho até o fim, você deixou de ser apenas um espectador. Você se tornou parte de uma comunidade invisível, mas poderosa. Uma comunidade de buscadores. Uma comunidade daqueles que escolhem não a estrada batida da segurança,
mas a trilha espinhosa de seu propósito. Bem-vindo. Esta jornada chegou ao fim, mas o caminho em si está apenas começando. Se esta hora foi valiosa para você, se você sentiu uma ressonância e está pronto para continuar esta profunda exploração de sua alma, então eu o convido a se inscrever neste canal. Faça isso não apenas para não perder o próximo vídeo, mas como um ato de intenção. Como uma declaração a si mesmo de que você escolhe o caminho da profundidade e não da superficialidade. Nosso canal não é apenas um conjunto de vídeos, é um espaço que criamos juntos. Um santuário para aqueles que buscam respostas autênticas para as questões mais importantes da vida. Se este conhecimento o tocou, dê um like neste vídeo. No mundo digital, isso é mais do que apenas uma aprovação. É um sinal. É como acender uma vela na escuridão. Seu like ajudará os algoritmos a mostrar esta luz para aqueles que ainda vagam no labirinto de dúvidas, que agora mesmo estão sentados em silêncio e ouvem em suas cabeças o ensurdecedor: você não vai conseguir. Seu simples clique pode se tornar para alguém o início do mesmo caminho que você percorreu hoje. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, grandes histórias não começam com a aprovação de todos, mas com um sussurro silencioso, quase inaudível, da alma que diz: eu consigo, mesmo quando o mundo inteiro grita ao contrário.